Prezados alunos de Biologia 3, essa é a videoaula número 2 do conteúdo de revisão de mitose e meiose. Agora nós iremos falar propriamente da mitose e da meiose, que são divisões celulares. Mas antes, precisamos discutir um pouquinho quais são as consequências biológicas dessas divisões celulares. Por que um organismo faz mitose ou faz meiose? Basicamente, um organismo faz esses processos de divisão para reprodução, crescimento, regeneração e também reposição de células perdidas. Reforço que a reprodução é a geração a partir de um ser vivo de outros seres vivos da mesma espécie, é o processo de multiplicação dos organismos, que pode ser assexuado ou sexuado. Quando a gente está falando de processos de reprodução assexuados, a gente está falando geralmente de processos reprodutivos que envolvem a mitose. Enquanto que os processos de reprodução sexuados envolvem basicamente processos de divisão celular de meiose. E aqui, gente, eu estou falando dos organismos eucariotos, uni e pluricelulares. Quando a gente pensa em um organismo eucarioto pluricelular, as divisões celulares, e aí nesse caso a mitose, participam do processo de crescimento, do aumento do tamanho do organismo, graças à multiplicação das suas células, e também os processos de regeneração ou reposição também de células perdidas. Vale destacar que, do ponto de vista da regeneração, nem todo tecido de um organismo apresenta essa capacidade, nem todo organismo também tem essa capacidade. Mas as divisões celulares, elas participam da reprodução, do crescimento, da regeneração e também da reposição de células perdidas pelos organismos. Quando falamos de mitose e meiose, estamos falando basicamente de processos que ocorrem em organismos eucariotos, uma vez que nos procariotos os processos são muito mais simples e baseados em divisão binária ou bipartição. O ciclo celular nada mais é do que a história de vida de uma célula. Esse ciclo celular é composto de várias etapas. Basicamente, uma delas se chama intérfase, que é a maior, geralmente 90% do ciclo celular é composto pela intérfase, seguida de uma divisão celular. Pode ser uma mitose ou pode ser uma meiose. No caso do ciclo celular, pessoal, ele sempre começa com o fim de uma divisão celular, que marca o início da vida de uma célula, quando ela surge, né? Então, esse é o início do ciclo celular. E o fim do ciclo celular é o fim da próxima divisão celular, que é quando aquela célula deixa de existir e começa o ciclo celular das células o quê? Das células filhas. Então, esse ciclo celular, esse período, começa sempre com uma intérfase, que é um longo período onde a célula está se preparando para se dividir, né? Essa intérfase é formada pela fase G1, pela fase S, pela fase G2, das quais a fase S é extremamente importante, pois é nela que ocorre a replicação do material genético. Lembrem do que a gente viu na videoaula 1. O cromossomo simples, quando o DNA se duplica, se transforma em duplo. E isso ocorre na fase S da intérfase. Por isso que toda célula que entra numa divisão celular, que entra numa mitose ou numa meiose, ela já está com seus cromossomos duplos. A divisão celular, a mitose ou a meiose, representam apenas 10% desse ciclo. E é o período pelo qual a célula vai distribuir o DNA duplicado para as células filhas e, ao final desse processo de divisão, gerar as células filhas, terminando o ciclo celular da célula-mãe e começando um novo ciclo, o ciclo celular das células filhas. Basicamente, como tipos de divisão celular que ocorrem em organismos eucariotos, temos a mitose e a meiose. E aqui nós iremos falar as características gerais desses dois processos. A mitose é uma divisão celular em que uma célula-mãe dá origem a sempre a duas células filhas. Essas células filhas são geneticamente iguais entre si e iguais à célula-mãe. Por isso, gente, que lá atrás eu falei que a mitose está sempre relacionada a processos de reprodução assexuados, que não produzem variabilidade genética. Além disso, além de não produzir variabilidade genética, durante a mitose, a quantidade de cromossomos que existe na célula-mãe não se altera quando as células filhas são produzidas. Então, a quantidade de cromossomos das células filhas é a mesma da célula-mãe.
Uma célula-mãe que tem a quantidade total de cromossomos da espécie, a célula diploide ou 2N, ela pode fazer mitose e produzir células filhas também, que têm 2N cromossomos e são diploides. Mas uma célula haploide, que tem metade dos cromossomos daquela espécie, representadas pela letra N, também pode sofrer mitose, mas nesse caso vai dar origem a duas células filhas idênticas, que são também haploides, com N cromossomos, que é a metade da quantidade de cromossomos daquela espécie. Por outro lado, a meiose é uma divisão celular que uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas sempre. Essas 4 células filhas são geneticamente diferentes entre si, porque na meiose ocorrem processos que vão levar à variabilidade genética. E é por esse motivo que a meiose está relacionada aos processos de reprodução sexuados. A meiose sempre começa com uma célula 2N diploide, que tem a quantidade total de cromossomos da espécie, e sempre a meiose produz células filhas haploides, que tem metade dos cromossomos daquela espécie. Isto é, na meiose, uma célula mãe 2N dá origem a células filhas N, todas geneticamente diferentes entre si e, obviamente, geneticamente diferentes da célula mãe. É por isso que a gente sempre fala que a meiose é uma divisão reducional, do ponto de vista da quantidade de cromossomos, e a mitose é uma divisão equacional, porque ela não altera a quantidade de cromossomos da célula-mãe em direção às células filhas, tá? Para quem não sabe, é importante a gente reforçar o conceito do que é uma célula diploide 2N e uma célula haploide N. A célula diploide 2N é aquela que tem a quantidade total de cromossomos de uma espécie. Nesse caso, ela tem pares de cromossomos homólogos. Então, observem que nessa célula de um organismo hipotético, o número 2N, isto é, o número total de cromossomos da espécie, o número diploide, é 2N igual a 4. Vejam na imagem que, na verdade, essa célula, esse organismo, tem 2 pares de cromossomos homólogos, representados aqui pelo par rosa e também representados aqui pelo par verde. Então, uma célula diploide desse organismo tem 2 pares de homólogos. Lembrando que pares de homólogos são aqueles pares de cromossomos do mesmo tamanho, com a mesma posição do centrômero, do mesmo tipo, com a mesma proporção de braços, que carregam os mesmos tipos de genes, sendo que um dos cromossomos do par tem origem materna e o outro cromossomo do par tem origem paterna, ok? Uma célula haploide, ela tem metade dos cromossomos de uma espécie e, por esse motivo, ela não tem pares de homólogos. Na verdade, a célula haploide ela tem um cromossomo de cada um dos pares que aquele organismo tem. Se essa célula hipotética aqui tem 2 pares de homólogos, observe então que, tendo um representante de cada par, a célula haploide tem quantos cromossomos? 2. Um representante do par rosa, um representante do par verde. Por isso que o número haploide de cromossomos de uma espécie é sempre N, e é a metade do número diploide. N é igual a 4 dividido por 2, N é igual a 2. Então, células haploides, para resumir, não têm pares de homólogos, tem um representante de cada par. E células diploides, por outro lado, elas têm todos os pares de homólogos, e por isso elas têm 2N cromossomos. Basicamente, então, agora iremos falar da mitose e no próximo vídeo falaremos da meiose. Nesse exemplo que eu vou trazer aqui na videoaula, estaremos trabalhando com uma célula que é 2N igual a 4. Então, uma célula que tem 4 cromossomos e, obviamente, ela tem 2 pares de homólogos. Os pares de homólogos aqui estão representados pela cor verde, e aí tem um verde escuro e um verde claro, e representados pela cor rosa, um rosa escuro e um rosa claro. As divisões celulares, elas seguem 5 etapas. São elas a prófase, metáfase e anáfase, telófase, acontecendo praticamente junto com a última etapa, que é a citocinese. Aqui iremos ver os eventos marcantes de cada uma dessas etapas e a dinâmica do processo, tá? Bom, a prófase é marcada por alguns eventos. No finalzinho da hipérfase, os centríolos, que são aquelas organelas em forma de bastãozinho, sempre aos pares na célula, eles sofreram um processo de duplicação. Então, aqui na prófase, a gente observa que a célula tem
2 pares de centríolos. E o primeiro evento aqui da prófase é a migração desses pares de centríolos para uma região que a gente vai chamar de polo do fuso ou polo da célula. Então, o primeiro evento da prófase é a migração dos centríolos, cada par de centríolos migra para um polo da célula. Primeiro evento. Segundo evento da prófase é que os centríolos, que são feitos de uma proteína chamada tubulina, eles começam a fabricar as fibras do fuso, que são componentes do citoesqueleto, feitos de tubulina, que vão se conectar aos cromossomos e vão movimentar os cromossomos durante a mitose ou a meiose. E essa produção de fibras do fuso é o segundo evento da prófase que está ocorrendo aqui. As fibras do fuso, pessoal, são representadas por essas fitas, né, que estão saindo dos centríolos e estão indo em direção aos cromossomos que estão no núcleo. Segundo evento da prófase, produção das fibras do fuso. Terceiro evento da prófase é que o DNA, que está na forma de cromatina associado às estonas, ele começa a se enrolar, a se empacotar e começar a se transformar em cromossomos. Então vejam que no finalzinho da prófase a gente já consegue identificar os cromossomos em condensação. E esse é o terceiro evento da prófase, condensação de cromatina em cromossomos, ok? Reforçando que aqui os cromossomos estão duplos, porque a intérfase lá no período S duplicou a quantidade de DNA. Transformou cromossomo simples em cromossomo duplo com 2 cromátides irmãs idênticas. Quarto evento da prófase é o desaparecimento ou desintegração da carioteca, que deixa de existir, e também o quinto evento da prófase é o desaparecimento ou desintegração do nucleolo. Para quem não se lembra, o nucleolo é uma estrutura extremamente condensada que ocorre dentro do núcleo, responsável por produzir o RNA ribossômico, que é um dos componentes dos ribossomos, aquelas organelas lá do citoplasma, grãozinhos, que fabricam proteínas. Então, esses 5 eventos ocorrem na prófase. Em seguida, a prófase, temos a metáfase. Na metáfase, pessoal, as fibras do fuso, produzidas pelos centríolos, elas se ligam na região do centrômero dos cromossomos. E cada cromossomo duplo, ele está ligado por fibras do fuso que vêm dos 2 polos, como vocês podem ver. Essas fibras do fuso vão movimentar os cromossomos para uma região mediana, equidistante dos 2 polos. Essa região mediana, ela se chama placa metafásica ou, lembrando daquela linha mediana que divide a Terra, placa equatorial. As fibras do fuso, então, se conectam nos centrômeros e arrastam os cromossomos para essa região equidistante entre os 2 polos, chamada de placa metafásica e placa equatorial. Além disso, os cromossomos agora na metáfase atingem o máximo da sua condensação. É por isso que quando vamos fazer um cariótipo, a gente pega uma célula que tem metáfase, pois aqui os cromossomos estão no grau máximo de condensação possível e bem visíveis na microscopia óptica. Reforço que aqui, na metáfase de uma mitose, cada cromossomo duplo está conectado aos polos, aos 2 polos. E vejam, não existe aqui um pareamento de cromossomos homólogos. Essa distribuição dos cromossomos ao longo da placa metafásica é totalmente aleatória. Poderia ser também aqui nessa figura o rosa escuro com verde escuro embaixo, com o rosa claro embaixo e o verde claro embaixo. Não existe nenhum padrão de pareamento de homólogos. A distribuição dos cromossomos na placa metafásica de uma metáfase de mitose é aleatória e também cada cromossomo duplo está conectado aos 2 polos ao mesmo tempo por fibras do fuso que se conectam no centrômero. Isso é uma metáfase de uma mitose. A próxima fase é a anáfase. A anáfase, gente, envolve o encurtamento das fibras do fuso. Então, eu queria que vocês imaginassem que as fibras do fuso vão se encurtar e é como se fosse um cabo de guerra. Então, o cromossomo duplo, devido ao encurtamento das fibras do fuso, que vem do polo esquerdo e do polo direito, o cromossomo duplo vai se dividir em 2 cromossomos simples. Então, o principal evento da anáfase de mitose é o encurtamento das fibras do fuso e que produz a separação
das cromátides irmãs. E aí, pessoal, as cromátides irmãs vão se tornar cromossomos irmãos simples, geneticamente idênticos, porque são formados cada um desses cromossomos pela mesma molécula de DNA. Então, vejam que em cada um dos cromossomos duplos, dos 4 que a gente tinha nessa célula, ocorreu a separação das cromátides irmãs através do encurtamento das fibras do fuso. E cada cromossomo simples agora, cada cromossomo irmão, ele vai sendo puxado pelas fibras do fuso para um dos polos. A telófase é uma fase da mitose que vai reverter todos os efeitos da prófase. Então, na telófase, as fibras do fuso vão desaparecer, porque elas vão sendo despolimerizadas, ok? A carioteca, ela volta ao redor de cada um desses grupos de cromossomos obtidos na anáfase. O nucleolo também reaparece, também próxima à região onde esses cromossomos, né, estão presentes. Os cromossomos começam um processo de descondensação da cromatina e vão se transformando em cromatina difusa. Eles deixam de ser cromossomos condensados e passam a ser cromatina, tá? Então, todos esses eventos da prófase são revertidos aqui na telófase. E, em seguida, em alguns casos acontece quase ao mesmo tempo, nós temos a última fase da divisão celular, que é a citocinese, que nada mais é do que a divisão desse citoplasma. Então, vejam que até a telófase a gente estava dividindo o núcleo, dividindo o DNA. Quando a telófase está terminando, vejam que a gente já tem os 2 núcleos filhos, no caso da mitose, geneticamente iguais entre si e ao original que estava na célula-mãe. A única diferença é que agora os cromossomos voltaram a ficar simples, e lá na célula-mãe eles eram duplos, porque a intérfase já tinha sido concluída. Na citocinese, que é a última etapa, temos a divisão do citoplasma, dando origem ao final de uma mitose a 2 células filhas idênticas entre si, idênticas à célula-mãe e com a mesma quantidade e qualidade do DNA, ok? Na próxima videoaula, a gente fala sobre a meiose.